Boa noite, queridos amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma palestra desta noite aqui no Amor em Ação. E hoje eu, Alex Cruanes, vim aqui, estou muito grato pelo convite, por estar aqui novamente para poder trazer passagens, palavras de consolo, palavras do Espiritismo, do Consolador Prometido, para que possamos refletir nesta noite, em mais uma noite, sobre as palavras do Cristo à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Hoje o tema da palestra é a nova terra prometida. Mas calma, gente, você pode estar olhando, mas espera aí, isso aqui não é o tema da novela, né? A Terra Prometida? E então, eu achei que estava meio desatualizada, né? Um assunto de mais de 3.000 anos. Eu falei, vamos dar uma repaginada numa versão espírita e vamos criar uma nova novela em apenas uma palestra. O que vocês acham? Vem comigo? Então vamos lá. A nova terra prometida. Mas o que é isso? O que o Alex inventou aqui de trazer, né, a nova terra prometida? Vamos lá. Como assim? Então, para que a gente possa adentrar no tema da noite, primeiro eu preciso falar com vocês sobre a Terra Prometida. Então vamos relembrar o que foi a Terra Prometida, né? Então é um termo do hebraico, né, que é utilizado para descrever, né, a Terra Prometida ou dada por Deus, de acordo com a Bíblia, os israelitas descendentes dos patriarcas hebraicos, Abraão, Isaac e Jacó, né, receberam a promessa do próprio Deus de que teriam uma terra prometida. Eles estavam lá na época do Egito, sob domínio dos faraós, e eles eram um povo escravo, e eles receberam de Deus a mensagem de que Deus iria dar para eles uma nova terra. Uma terra onde ia ter muita fartura, onde ia ter plantações, onde ia ter água, onde ia ter vida, e essa terra foi prometida aos hebreus. Então, a promessa foi feita primeiramente a Abraão, então renovada a seus filhos Isaac e seu filho Jacó. E aí nós vamos encontrar, né, essa passagem. Na verdade, tem vários livros que vão contar toda a passagem, mas eu quero frisar aqui principalmente neste livro do Êxodo, né, que é exatamente a saída do Egito. Quando os hebreus saem do Egito, né, Moisés vai levar o povo hebreu sendo guiado por Deus. Ele estava inspirado, ele não sabia onde era essa terra prometida, ele nem sabia se isso realmente existia, mas ele, seguindo as mensagens do próprio Deus, ele vai em busca da terra prometida. E aí, neste livro, vai contando, né, sobre toda a caminhada dele, da saída do Egito até o momento onde ele chega próximo ele encontra, né, a Terra Prometida, basicamente é Jerusalém e todo o seu entorno, e aí o livro vai contar esse fato. E o que é importante a gente relembrar nesse livro? Eu precisaria ficar horas e horas para falar somente sobre essa passagem maravilhosa do Antigo Testamento, onde mostra a fé de um povo bárbaro, escravizado, humilhado pelos faraós do Egito, onde eles acreditavam nos muitos deuses, né? E acreditavam que aquele povo que era dominado por eles não significava nada além de ser escravos dos faraós e do povo egito. Então, Moisés, aí tem toda uma história que vai mostrar, ele vive nos templos, né, dos faraós, e ele encontra Deus em determinado momento, e Deus diz para ele que ele iria levar o povo de Israel para essa terra prometida, que caberia a ele cumprir com esse papel. E aí o povo começa a passar por algumas provações logo ali, que são as famosas 7 pragas do Egito, e na última dessa praga, o faraó permite que o povo vá em direção se vai embora, o povo quer ir embora, ele deixa o povo embora. E daí começa essa peregrinação do Egito, e aí quando ele está passando no Rio Jordão, de repente o rio, ele chega perto do rio e Moisés faz aquele primeiro grande feito, quando ele coloca, né, no chão o seu bastão, as águas se abrem e ele adentra no deserto.
E aí o faraó se arrepende dessa decisão e pede para que o exército massacre o povo de Israel. E naquela caminhada, o rio tinha se aberto e, de repente, quando o exército chega, o rio fecha e dizima o exército do faraó, mostrando a grandiosidade de Deus, né? E aí ele não mais vai atrás do povo de Israel. Mas ok, isso é muito conhecido. Agora, o que eu quero dizer é desse momento para frente. Então, do momento aonde, né, Moisés está levando aquele povo bárbaro, um povo embrutecido, né, um povo sem quase instrução nenhuma, um povo extremamente rebelde, ele começa a peregrinação no deserto que vão durar 40 anos. E aí muita gente pergunta, nossa, mas é longa nessa caminhada do Egito até Jerusalém? E eu estudando, sabe o que eu descobri, gente? Que dura apenas 15 dias. Se você caminhar na trilha correta, se você seguindo a pé, a gente consegue fazer em 15 dias tranquilamente essa rota. E eles demoraram 40 anos. Mas aí começa os 40 anos aonde Moisés ele vai falar com Deus, ele vai receber instrução de Deus. E uma das instruções que ele recebe são os 10 mandamentos. Então ele estava guiando um povo bárbaro no meio do deserto que não tinha mais para onde ir. E ele começa, e é uma civilização, são milhares de pessoas que estão com ele, e ele precisa ordenar esse povo. E aí Deus, quando ele sobe no monte, né, ele recebe os 10 mandamentos de Deus para passar para o povo de Israel, né, para os hebreus. E aí quando ele é um código moral, né, onde era o que não deveria fazer e algumas coisas que deveriam fazer, né? Então todos já conhecem, não vou, mas basicamente não, né, terá outros deuses diante de mim, né? Não matarás, não cometerás adultério e por aí vai. E aí Moisés começa com essas leis de Deus, ditas, talhadas por próprio Deus, assim nos diz a Bíblia. E quando ele chega, né? Quando ele chega para poder apresentar os 10 mandamentos, ele encontra, né, o povo de Israel, uma parte deles, cultuando um bezerro de ouro. E quando ele mostra, quando essas pessoas cultuam um bezerro de ouro, nesse momento ele fica com muita raiva, né? E ele até quebra as tábuas, depois ele tem que fazer de novo, diz a história que é assim. Mas o que é interessante nessa história? O povo começa a cultuar o material, o bezerro de ouro, né? E aí diz a Bíblia que um povo segue, abandona o povo de Israel e vai seguindo, cultuando esse bezerro de ouro, e o povo continua, uma grande parte do povo continua com Moisés. E se a gente for analisar, por que foram 40 anos? Foi o tempo, imagina gente, morar no deserto, e você não tinha onde plantar, você muitas vezes faltava até água naquele local, não tinha alimento, mas o alimento era dado por Deus, o famoso maná. Diz que todas as manhãs o maná que Deus mandava para o povo de Israel estava colocado para eles que eles se alimentassem. Então era fortalecer a fé nesse Deus único. Eles foram educados. Então foram 40 anos, gerações foram sendo criadas. Vamos lembrar que naquela época uma mulher casava com 16, já tinha filhos. Olhem quantas gerações já foram sendo criadas e as leis judaicas foram nascendo, e aí se criou um povo extremamente obediente a Deus. Um povo que conhecia Deus nas profundezas, que estudava a Deus, né, nas suas origens mais profundas. Foi uma das religiões mais ortodoxas. Nós temos até hoje a religião judaica muito ortodoxa, né? Enfim, ela é muito espiritualizada em vários pontos também. E aí Moisés, quando dá os 40 anos, né, no deserto, ele está prestes a morrer, ele olha e consegue ver a Nova Jerusalém. E aí quando ele vê a Nova Jerusalém, Deus mostra para ele, né, a Jerusalém, que é a terra prometida,
ele morre e o povo chega em Israel. Muito bem. E aí o povo vai se desenvolvendo, a grande Jerusalém se forma, e aí nós temos, né, o Consolador, né? Nós temos o nosso mestre que pisa nessas terras, que vem nessa tradição judaica, que nos ensina que daí sai o cristianismo, onde todos nós bebemos dessa fonte, e ele nos ensina a lei do amor, nos ensina a lei nos ensina o perdão, nos ensina diversas coisas que nós estudamos e tentamos vivenciar no nosso dia a dia. E ele diz que não disse tudo, ele traz essa seguinte frase: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco. E aí vem o Espiritismo, que nós espíritas entendemos que este Consolador, né, que o Cristo se referia, o Consolador prometido por Cristo, é o Espiritismo, que veio nos ensinar diversas questões entre o céu e a terra, veio nos mostrar que não existe a morte, que a morte na verdade é uma passagem para a verdadeira vida, né? Que de encarnações em encarnações nós vamos evoluindo, e vem nos mostrando diversas questões. E uma delas, ela nos ensina sobre ciclos de evolução do nosso planeta Terra. E ela vai nos ensinar que todo planeta como nós também evolui. E um planeta ele começa como um planeta primitivo. A Terra foi um planeta primitivo, né? Onde nós tivemos os hominídeos, né? Australopithecus e outros séries de hominídeos, até vir, né, o ser humano, que veio se desenvolvendo e continua em desenvolvimento. Depois nós partimos para o plano de provas e expiações, que aí o Espiritismo, a codificação, vai nos ensinar e mostrar que é onde estamos agora, passando pelas planetas de provas e expiações. E o que caracteriza um planeta de provas e expiações? A predominância muito mais do mal do que o bem, muito mais injustiças do que justiça, o mal se sobressai em relação às coisas boas. Então, este é o planeta em que estamos habitando. Mas nós temos um planeta de regeneração, que é um planeta de transição entre um planeta feliz até nos tornarmos espíritos puros, onde o planeta também vai se tornar puro. E aí, nós vamos encontrar, então, dentro da codificação, a transição anunciada. Então, dentro do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Gênese vai trazer para a gente informações de que nós iremos transitar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí eu acredito que meu tema da palestra começa a fazer um pouco de sentido, mas vamos lá. Então, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior, que é o que estamos agora, ao em que hoje se acha e se alcançará sob este duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho nos diz isso. A época atual é de transição, confundem-se os elementos de duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalado cada uma no mundo pelos seus caracteres, que lhes são peculiares. Então olha uma frase interessante que encontramos de Allan Kardec. A Terra se acabará como descrito no Apocalipse? Pergunta do Kardec. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação, tem ainda que progredir e não que ser destruída.
A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, gente, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos passando por períodos de transição. Do mesmo jeito que o povo hebreu precisou de 40 anos passando fome, porque muitos deles morriam, porque quando alguns comiam maná demais, faltava maná para o outro irmão. Eles precisaram se educar, precisaram ser fraternos, aprender a apoiar o outro. Eles precisaram se unir em povo, em nação, para poder chegar em Jerusalém com Deus no coração. E eles saíram, eles ficaram 40 anos em transição até encontrar a nova terra, a terra prometida. O Espiritismo vem nos mostrar que nós estamos partindo para um novo mundo de regeneração, a nova terra prometida, que é a nossa terra, que vai se regenerar, vai se transformar num planeta muito melhor, muito mais evoluído, vai ter muito, aí nós vamos passar, hoje é muito mais mal do que bem, a balança vai mudar, vai ser muito mais bem do que mal, vai ser muito mais justiça que injustiça, vai ser muito mais igualdade que desigualdade. Nós vamos ter a lei da fraternidade vai imperar. Nós estamos passando, gente, por um intercâmbio interplanetário. Muitos espíritos de outros orbes estão encarnando na Terra faz um tempo. E outros espíritos que aqui, por uma questão de vibração para esse novo mundo, não vão mais encarnar. Nós estamos tendo a última oportunidade. Sabe, o trem está passando, está chegando, nós temos o último bilhete para entrar no trem, para entrar nesse mundo regenerado, ou mundos regeneradores, como diz aqui o nosso querido irmão, que já vou falar para vocês. Então, gente, a mensagem que eu quero trazer principalmente para vocês é tudo que a gente está vendo, essa pandemia, as catástrofes naturais que já aconteceram, outras questões que ainda podem vir a acontecer, e tudo vai depender de nós, é um processo de transição. O nosso povo agora está precisando se unir, está precisando ser fraterno. A gente agora tem que se consolidar, né, com o nosso irmão que está passando fome, que está precisando de comida. Está lindo o trabalho do Amor em Ação, o trabalho da cesta básica. O Amor em Ação pediu as cestas básicas, foi lindo, gente, vocês estão de parabéns. Todos nós nos unimos e conseguiu abastecer, ajudar muito mais famílias do que eles já ajudavam. É isso que está precisando. Então a gente agora tem que encarar que nós estamos passando por um período de transição. A nova terra prometida, ela vai chegar. E o que é essa nova terra prometida? Eu não gosto, gente, de ler nas minhas palestras e apresentações, mas esse texto de Santo Agostinho, ele vale a pena a gente ler na íntegra, para a gente entender, na visão de um espírito já puro, o que é um planeta de regeneração, o que nos aguarda. Nós estamos transitando nesses 40 anos, gente. Não sei ainda dizer para vocês se nós estamos no primeiro decênio ou no último, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que sim, nós saímos das trevas, nós saímos de uma era trevosa, ruim, penosa. É só olhar para 500 anos atrás, dos 150 anos atrás tínhamos escravidão. Olha como estamos hoje, só que ainda tem muita coisa ruim? Tem. Ainda está acontecendo muita coisa não tão legal? Sim, mas nós estamos transitando. Então tudo isso faz parte dessa transição. Nós estamos transitando por esse deserto árido, que alguns de nós podem estar se alimentando um pouco mais do maná, mas outros estão passando fome porque alguns estão se alimentando mais. E não dá para entrar num planeta regenerado com essa mentalidade da lei de Gerson, de eu querer pensar só em mim, de eu querer me dar bem. Não dá, gente. Então vamos entender, pela visão desse espírito grandioso, o que é um planeta regenerado. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade.
Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Em todas as fontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equanimidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostram dignos, quanto a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de que lhe outorgar a verdade e vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emana. Mas há nesses mundos ainda falível, e é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, poderá recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardarão. Contemplai, pois, à noite a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Santo Agostinho. Gente, esse texto é fantástico, por isso que eu quis ler ele na íntegra. Santo Agostinho está nos prometendo, também nos ensinando que é um planeta regenerado. E é a Terra, gente, está se transformando nesse planeta. E ele fala que não avançar é retroceder. E nós estamos agora exatamente nesse momento. Não dá mais para ficar parado. Não dá mais para ficar inerte a tudo isso. Não dá mais para fingir que não é com a gente. Todos nós temos que fazer a nossa parte para que sim, nós possamos ter mérito para poder habitar uma nova Terra regenerada. O livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, vai mostrar exatamente essa transição planetária, aonde muitos espíritos trevosos já não habitam mais aqui, não vão mais se encarnar, já estão sendo levados por naves intergalácticas para outros orbes, aonde lá eles vão num planeta primitivo, para vocês terem ideia, talvez onde nem o fogo ainda exista, eles vão recomeçar lá, porque lá eles vão ser espíritos, como é que eu posso dizer, até missionários, porque eles vão ensinar muito, mas eles perderam a oportunidade de caminhar na Terra.
esse planeta de regeneração, gente, está quase amanhecendo. Nós estamos no final da noite, né? Nós estamos começando a ver o nascer desse amanhã. Como diz a nossa querida, né, irmã Mônica Medeiros, né? Ela sempre fala que existem bolhas de nova terra, já existem locais que já estão regenerados, pequenos grupos, poucas pessoas, mas agora, gente, depende de nós irmos, caminharmos, termos mérito para habitar esses planetas, para poder viver num planeta regenerado. Então sim, essa é a nova terra prometida pelo Espiritismo, que nos está prometendo que o mundo regenerado está para chegar, mas depende de nós. Então vamos lá. Quando que isso vai acontecer? Quando que o mundo de paz, né, e de regeneração vai chegar na Terra? E aí vão dizer, né, a grande regeneração. O homem jamais mudará o mundo antes de operar em si a grande modificação. Kardec vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar as suas más tendências. Joana de Ângeles vai dizer: o indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Então, gente, a transição vai acontecer dentro de nós. Esse é o ponto. Quando vai acontecer? Quando nós começarmos a plantar a transição dentro de nós. Como eu disse há pouco, precisamos começar a entender a lei da fraternidade, parar de olhar somente para o nosso umbigo. Sim, disse Jesus, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, sim, eu preciso me estruturar, me amar, mas eu preciso olhar para o lado, amar o meu irmão, e somente assim eu vou começar a amar a Deus. Aquela pessoa que está no ego, que só ama a si mesmo, essa não fica mais no planeta de regeneração. Essa vai migrar para um planeta de expiação, um planeta bem atrasado. O que vai migrar para um planeta de regeneração é aquele que já está na segunda consciência. Imagina que nós temos 3 consciências: a Terra, ego, né, o meu eu superior e a consciência de Deus. Então agora nós vamos vibrar aqui, vibrar no amor, vibrar na fraternidade, vibrar na compaixão, entender que a dor do outro também é minha dor, entender que não dá para ser feliz se o outro está infeliz. Então é isso que vai depender, gente, para que a gente possa transitar e sim ser muito mais feliz. Num planeta de regeneração, para nós que vivemos num planeta de provas e expiação, é o planeta que a gente idealiza. Aquilo que a gente imagina como o máximo de perfeição que a gente consegue imaginar é um planeta regenerado. Então ele está para acontecer. Agora depende de nós. E aí, gente, a reflexão que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa, que nós estamos transitando desse terreno árido, né, igual o deserto, né, os nossos irmãos de Israel, que descendemos, né, o cristianismo descendeu do judaísmo. Então aqueles nossos irmãos que conheceram o único Deus, conheceu o Deus, né, do monoteísmo, que precisou ficar 40 anos num deserto que poderia ser somente 15 dias, e Deus guiando o caminho deles. A gente falou, mas que Deus sacana, né? Podia ter levado ele em 15 dias, ficou 40 anos, porque é o mesmo Deus que está fazendo essa transição do planeta Terra. Também está expurgando. Gente, essa quarentena, que muitos vão concordar, outros vão discordar, não vamos entrar nesse cunho aqui agora, mas essa quarentena fez com que o planeta se curasse, os rios voltaram a ter peixes, a camada de ozônio fechou, está fechando, né? As geleiras que estavam em processo acelerado, né, de aquecimento global diminuíram, a Terra está se curando. Então nós vamos sair desse processo muito mais fortalecidos, a irmandade universal, muitos países se confraternizando, nós percebemos que somos muito iguais, que somos todo mundo igual, não tem rico, não tem pobre, gente. Lá, nós vimos lá nos nossos irmãos da Itália, a pessoa podia ser milionária, faltava respirador, a dor era igual.
Então tinha gente morrendo porque não tinha respirador e não importou a classe social, não importou o poder, não importou nada. Então nós estamos agora passando por esse momento, passando por esse deserto árido, mas tenha certeza, um planeta de regeneração está chegando aí. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, que está buscando autoconhecimento, que está buscando se espiritualizar, que está buscando melhorar, com certeza você tem passaporte para esse novo planeta. Mas não se acomode, faça a tua parte, faça um pouquinho. Tem uma frase de Gandhi que eu adoro muito, que diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi não fala para que a gente proteste, para que a gente mostre, para que a gente diga o que eu quero de melhor no mundo. Ele fala: seja, faça, haja. Então o que esse mundo de provas e expiações está incomodando você? Né? Eu me incomodo demais em ver as pessoas doentes psiquicamente e emocionalmente. Eu já passei por isso. Eu sei quanto é ruim ninguém saber o que é uma depressão, como eu já tive uma, e eu consegui, graças a mim, a Deus, algumas pessoas que me apoiaram, a sair dela. Então hoje eu sei que tem muita coisa errada nessa área, eu estou fazendo a minha parte. É pequenininho, é pouco, mas eu estou fazendo. E você? O que Deus te chamou no teu coração para você fazer a tua parte? Eu vou contar uma historinha que diz assim, né? Que numa floresta estava pegando fogo. E pegando fogo os animais estavam correndo, os animais estavam indo embora. E de repente, né, o macaco apressado sai correndo, o tigre sai na frente, né, com sua velocidade, os elefantes vão em manadas e o beija-flor vai no rio, pega um pouquinho de água e joga na floresta pegando fogo. E ele volta, e aí o macaco começa a dar risada. Ah, esse beija-flor, que bobalhão, tá achando que vai apagar, né, o fogo da floresta com esse biquinho de nada? E aí, de repente, o elefante com a sua tromba gigante, né, começa também a achar graça, e por aí vai. E de repente perguntam para ele, falou: beija-flor, você acha mesmo que você vai apagar o fogo dessa floresta? Aí o beija-flor, com pouco tempo, porque ele estava trabalhando, ele olha para os seus irmãos animais e diz: olha, eu sozinho acho que eu não apago não, mas eu estou fazendo a minha parte. E aquilo tocou os animais da floresta. E de repente o elefante com a sua tromba grande foi no rio e começou a espirrar. As aves começaram a bater asas e começaram a abafar e de repente apagaram a floresta. Então, gente, não importa o que você faz, o importante é você fazer. Então faça a sua parte. Seja igual ao beija-flor. Leva um pouquinho de água, né? Faz a tua parte para que esse mundo de regeneração chegue logo. Eu quero estar lá e conto com você. Vamos juntos, gente. Vamos se unir para que a gente possa passar por tudo isso muito melhor. E que essa palestra de hoje tenha trazido esperança no seu coração. Esperança de que, independente do que a gente está vendo, do deserto árido que está acontecendo, a terra prometida está lá, gente. Ela foi prometida por Deus. E o povo de Israel chegou na terra prometida, a Jerusalém, a grande Jerusalém. A nova terra prometida, gente, também vai chegar. Tudo passa, isso também vai passar. Só que você tem que manter a sua fé, acreditar nisso, acreditar que tudo vai passar. E você vai sair disso muito melhor. E Deus está querendo o quê? Também, né, disciplina, para que a gente olhe para a nossa irmandade, porque não tem como mais a gente fica olhando para o próprio umbigo, somente para o umbigo, num planeta de regeneração. Então a dor, ela é uma educadora. A dor coletiva nos está começando a separar o joio do trigo, está começando a mostrar a fraternidade crescendo mais e mais. Então, estou muito feliz, tá, de ter feito essa palestra aqui com vocês, e agora vamos então para a nossa vibração final, né, para a nossa parte final. Vou colocar aqui uma musiquinha para que a gente possa fazer uma vibração de luz, para que a gente possa vibrar. Vou apagar a luz. Eu quero que você imagine que você agora está lá, sentado na cadeira do Amor em Ação, que você vai imaginando. Então feche os seus olhos. Sente-se confortavelmente.
Vai deixando a música ir penetrando os seus ouvidos e principalmente a sua alma, o seu coração. E vai soltando o corpo e relaxando mais e mais. Relaxe mais. Relaxe. Imagine-se agora caminhando num deserto árido, o vento forte, o sol escaldante, pouca água, muitas pessoas passando pela mesma situação que você. Algumas vezes dúvida se tudo isso vai passar. Será que é verdade que existe a Terra Prometida? Mas a união, a fé, foi guiando o povo por 40 anos no deserto, até encontrar a Nova Jerusalém. Jerusalém, a Terra Prometida. Observe do alto a Terra Prometida e observe que a terra que você está vendo não é a terra que Moisés enxergou, é a Terra prometida pelo Espiritismo, o planeta de regeneração. Veja, um planeta de igualdade, de fraternidade, aonde a lei do amor impera, aonde quem ocupa os cargos são as pessoas que merecem os cargos, que de verdade vão cuidar da humanidade. Equilíbrio. E você vê as pessoas não passando por necessidades, todos com suas necessidades supridas, mas a lei do trabalho, do mérito também vigente. Um equilíbrio emocional, psíquico, astral, energético. A terra dos sonhos que está prestes a chegar. Você, seus filhos, seus netos, talvez que já existam, talvez que nem existam ainda, habitando um planeta feliz, aonde não há criminalidade, aonde não há doenças da maneira que tem hoje. Uma terra feliz. E vá sentindo. É como se você chegasse nessa terra e pudesse sentir, vivendo em harmonia com as pessoas, podendo ser quem você é, vivendo a sua missão, o seu propósito, não se preocupando exclusivamente com o dinheiro, com a escassez, com a falta, simplesmente sendo você em essência, se conectando com a fonte criadora que está dentro de você, sentindo na sua alma o que você veio fazer na Terra e vivendo plenamente em plenitude com a fonte criadora. Um ajudando o outro, um apoiando o outro. Uma sociedade feliz, em paz, onde a gente não tem medo, nenhum tipo de medo, nem de ser assaltado, nem de faltar recursos, de nada, porque simplesmente existe harmonia, existe equilíbrio. E você vai sentindo uma paz imensa, somente de imaginar este mundo que em breve vai acontecer. E a realidade de tomar a mente, lembrando que estamos em plena pandemia, mal saindo de uma quarentena, aonde o perigo da morte ronda a vida. Mas lembre-se, tudo isso vai passar, tudo é transitório. É apenas uma manifestação divina querendo te ensinar algo, te educar algo. O que Deus quer te ensinar com isso? Ouça na acústica da sua alma a mensagem.
Como que você vai sair depois de tudo isso? Para melhor? Quais são as ações que você vai tomar a partir de agora para poder viver neste planeta, habitar este planeta feliz? Vá ouvindo e sentindo no teu coração as mensagens de Deus. E vai deixando ecoar. Talvez esta noite, talvez amanhã, as respostas vão vindo mais claras para você. E agora, vai sentindo uma luz que te envolve da cabeça aos pés. A luz divina que te envolve. E vai agora, imaginando essa luz envolvendo a você, todo o seu lar, todas as pessoas que habitam no seu lar,